Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 18 de abril. Paiva sob pressão? Só se for por parte da torcida, porque, segundo o GE, a diretoria do Botafogo segue depositando toda a confiança no treinador e o próprio Savarino deu declaração pedindo à torcida que confie no trabalho que vem sendo realizado. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, uma boa sexta-feira santa para você, que seja um dia para você ficar com a sua família, curtir os seus, sempre importante esse momento, né? Eu peço por gentileza que você deixe o seu like nesse vídeo, ajuda na distribuição do conteúdo, mais torcedores passam a conhecer. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma novidade daquilo que for publicado por aqui. Dito isso, vamos em frente. Você sabe muito bem que parte da torcida do Botafogo, não em sua totalidade, mas uma boa parte, já vem pressionando, pedindo até a saída do treinador e tudo mais. O começo de trabalho do Renato Paiva, esses primeiros 6 jogos à frente do Glorioso, não foi exatamente da maneira como a gente estava imaginando e desejando. Começamos bem contra o Palmeiras, numa configuração de jogo que eu já disse aqui diferente, com menos posse de bola, marcando um pouco mais baixo, não demos espaços e deixou uma boa primeira impressão. Mas a primeira impressão não foi a que ficou, diferente do ditado. Depois disso, nós tivemos jogos com mais posse de bola, 61%, 57%, 71%, 63%, mas o Botafogo não conseguiu traduzir isso em grandes jogos, em grandes resultados e especialmente num time mais equilibrado. O desequilíbrio tático da equipe do Botafogo está muito evidente para todos os torcedores. E claro, isso gera preocupação. E ao mesmo tempo, de forma muito natural, a desconfiança. Mas sobre isso, Savarino, que jogou pra caramba contra o São Paulo na figura de 10, é bom que se diga, eu espero que isso tenha servido de lição para que o Renato Paiva não mais desloque o Savarino. Mas o Savarino falou sobre essa questão de confiar no trabalho que está sendo realizado e também sobre a sua preferência, né, de posição dentro do campo para atuar com a camisa do Botafogo. Vamos às declarações do nosso 10. Primeiro, a respeito da confiança. Abre aspas. Isso é muito importante agora, que a torcida confie não só na gente, nos jogadores, mas também no treinador que está agora, na sua comissão técnica. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente se levantar de qualquer adversidade. Já a respeito do seu posicionamento, ele comentou o seguinte, abre aspas, tem jogo que eu joguei pela esquerda, tem jogo que joguei pela direita esse ano, mas já tem 3 anos que venho jogando de 10, livre no campo, onde me sinto muito mais cômodo. Pelas características e pelos jogadores que o Botafogo tem, acho que no centro me sinto mais cômodo. Mas é como eu sempre falo, se o treinador me colocar pela direita ou pela esquerda, vou fazer o meu melhor sempre para o Botafogo. O Savarino contra o São Paulo, e eu vou mostrar a imagem que você está vendo aí agora, ele teve a sua maior participação nesses jogos sob o comando do Paiva. Foram 68 ações com bola, ele percorreu o meio de campo de modo geral, com muita liberdade. É um cara muito inteligente jogando, que tem muita qualidade técnica. E ele foi um grande destaque da equipe diante do tricolor. A verdade é essa. Além das 68 ações com bola, a gente tem que destacar 5 passes decisivos. Savarino fez gol, Savarino deu assistência. E esses números poderiam ter sido até melhores se ele tivesse feito o gol contra o Rafael, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No primeiro tempo ainda mais, porque foi uma chance cara a cara. Na segunda etapa foi um chute de média distância, que ela desvia no meio do caminho, mas o Rafael consegue fazer grande intervenção. Já nas assistências, além do passe para gol que ele deu no escanteio, gol do Igor, também teve aquele passe maravilhoso, que não dá para ser chamado de cruzamento, foi um passe mesmo. Colocou na cabeça do Igor Jesus, e o Igor Jesus cabeceou muito bem, mas o Rafael fez uma baita defesa. E aí, na sequência, o Matheus Martins acabou chutando rasteiro em vez de chutar no alto. Seria gol do Botafogo ali. Mas foi realmente uma partida sensacional do Savarino. Só não recebeu 10, porque no fim das contas, a gente não conseguiu aproveitar melhor as chances em que ele esteve envolvido. Mas foi realmente o melhor jogo dele sob o comando do Renato Paiva. Quando tem um jogador que dá uma declaração pedindo para a torcida ter confiança no trabalho que vem sendo realizado, a gente tem que dar ouvidos. Da mesma maneira que a gente também tem que prestar atenção quando tem um atleta, como foi o caso do Igor Jesus,
que no jogo contra o Red Bull Bragantino falou que o treinador estava correto em estar irritado, chateado, porque os jogadores não fizeram aquilo que foi pedido. Esse é um ponto que tem que ser destacado. Da mesma forma como depois contra o São Paulo, o Igor comentou que a gente precisava de um pouquinho mais de concentração para poder executar as jogadas que haviam sido treinadas. Pois é. Tem um desencaixe. A comissão técnica e os jogadores ainda precisam se aprumar da melhor maneira. Ainda existe esse desencaixe. E até por isso, a torcida pressiona, parte da torcida, pressiona o Renato Paiva. Mas aí entra a informação do GE, dizendo que o Botafogo, a diretoria, entende que a melhor versão do time está por vir com o Renato Paiva e mantém a confiança no treinador. E de que essa análise não deposita pressão, porque ainda se acredita que você tem jogadores que precisam se ambientar melhor, se adaptar, passarem a serem utilizados. É o caso do Juan Cruz, do Elias Manuel, do Nathan Fernandes, do David Ricardo. Reforços que foram contratados, mas que ainda não tiveram oportunidade. E aí você tem que parar para pensar, por que ainda não tiveram oportunidade? Porque o Paiva entende que não estão no nível adequado? O Juan Cruz tem 1 minuto sob o comando do Paiva. 1 minuto. E custou mais de 50 milhões de reais. Então, tem certos questionamentos por parte da torcida que, sim, são pertinentes. A gente fala muito de responsabilidades atribuídas. O Textor tem a sua parcela de responsabilidade nessa oscilação que a gente está passando, pela demora, né, pela maneira como tratou o início de 25, quase 60 dias sem um treinador. O Scout também tem sua responsabilidade, porque dos reforços contratados, lembrando que o Scout não contrata, mas o Scout ele monta o cardápio para que a diretoria faça ali os movimentos, né, vamos trazer esse, aquele. E aí o Scout também tem sua responsabilidade, porque dos reforços sugeridos naquela relação, a gente tem aí a maioria que não está conseguindo ser utilizado. Vai ser assim até o fim da temporada? Não sei, mas num primeiro momento não está legal. O índice de aproveitamento desses jogadores que foram contratados está baixo. E está baixo por quê? Porque o treinador não sente a confiança que o jogador vai entregar aquilo que ele precisa. Ao mesmo tempo, o Renato Paiva tem como grande responsabilidade equilibrar melhor o time, entre ataque e defesa. O time está desorganizado, o time está desequilibrado. E se você não tem uma defesa sólida, você não consegue ser de fato competitivo, porque a qualquer momento você pode tomar um gol. E aí você está tentando ali agredir o adversário e tal, num contra-ataque, gol dos caras. Numa bola, gol dos caras. Então o Botafogo ele tem muito a trabalhar nesse sentido. E claro, os jogadores também têm a sua parcela de responsabilidade na tomada de decisão, na concentração, de parar de marcar só olhando a bola. Todos têm a sua parcela de responsabilidade nessa história. Por parte da torcida, eu entendo que o Renato Paiva ele chegou sob desconfiança. Depois de você especular Roberto Mantini, conversar com o treinador, tu joga o sarrafo e a expectativa lá para cima. Então você aumenta a expectativa e depois quando anuncia, você anuncia um treinador que todo mundo fala assim, pô, é sério isso? Então ele chega sob desconfiança. E o próprio Paiva sabe disso. Na coletiva de apresentação dele, ele falou sobre isso. Eu sei que tem muitos torcedores que não gostaram do nome, mas nós vamos fazer gostar através do nosso trabalho. O que, por hora, não é verdade. Mas eu espero, sinceramente, que a gente veja uma evolução nesse sentido. Porque os torcedores que ficam pedindo a cabeça do treinador, tem que mandar ele embora, não tem condição. Meu irmão, o Textor não vai demitir o Paiva a troco de nada. Ele não vai demitir um treinador que ele demorou quase 60 dias para contratar. Depois de 6 jogos. E para a gente chegar no ponto de demitir o treinador, nós vamos passar ainda muita raiva. Vendo o Botafogo jogar mal, perder, enfim. Tudo aquilo que a gente não deseja. Da minha parte, pelo menos, é muito claro. Eu não desejo passar essa raiva. Eu espero que a gente possa ver uma evolução. Ofensivamente contra o São Paulo foi melhor? No meu ponto de vista, sim. Não vencemos, mas produzimos. Só que isso não pode acontecer em detrimento de uma defesa balanceada. O Botafogo tem que ser um bloco único, não pode ter uma parte do time lá na frente e a outra parte lá atrás. Esses comportamentos táticos e a própria decisão dos jogadores quanto à assimilação do modelo de jogo precisa evoluir. E aí você tem que trabalhar melhor.
Isso é um ponto extremamente importante. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. Se você trabalha melhor para corrigir esses pontos, você pode evoluir. Não adianta só trabalhar mais, até porque nem tem esse tempo para trabalhar mais assim. Você tem que aproveitar da melhor maneira possível aquele pouco período que você vai ter para preparar o time. Depois dos últimos jogos em que a gente teve dificuldade para balançar as redes, o Paiva deixou bem claro que ele ia dar ênfase no setor ofensivo. Mas sendo muito honesto, na minha visão, o Paiva ele tem que dar uma atenção especial à solidez defensiva. Solidez defensiva. Se a gente consegue melhorar esse quesito do nosso jogo, se o time é mais organizado quando está sem a posse da bola, ofensivamente a gente vai conseguir produzir o suficiente para vencer. Talvez nem sempre, claro, de vez em quando você vai empatar um jogo aqui, outro ali. Mas se defensivamente falando você tem sustentação, ofensivamente nós temos jogadores que vão começar a evoluir à medida que eles forem jogando cada vez mais juntos. Você vai ganhando entrosamento, você dá liberdade para o Savarino. A diretoria do Botafogo, inclusive, segundo o GE, tem expectativa de rendimento maior e de mais adaptação de jogadores como Savarino, que o Paiva quer usar mais como 10, que bom. Santiago Rodrigues, Arthur, Juan Cruz, Elias Manuel e Natan Fernandes. E o clube, claro, segue mapeando reforços para a próxima janela, o que é extremamente necessário. A gente precisa prestar atenção no agora, mas também olhar mais adiante. Vai chegar o Wendel depois? Maravilhoso. Mas não basta ser o Wendel. Tá muito na cara que precisa de mais do que isso. Nós topamos investir mais de 500 milhões na primeira janela. Mas a sensação que o torcedor botafoguense tem hoje é que esses 500 milhões poderiam ter sido melhores utilizados. Certo? Porque os reforços que foram contratados não estão sendo utilizados. Logo, é uma questão de trabalhar. Parte da torcida vai ter paciência, uma outra parte não vai ter paciência. Tem muito torcedor que já iniciou esse processo de fritura do técnico, quer que o Renato Paiva seja mandado embora o mais rápido possível, mas, pelo que tudo indica, não é isso que vai acontecer. Logo, vamos apoiar, vamos criticar quando necessário for, e tem sido necessário, e cobrar em igual medida, torcendo, claro, para que o Botafogo possa mostrar evolução. Que o Savarino possa jogar na dele, que o PK possa jogar na dele, que o Arthur tenha um crescimento, embora tenha tido ali alguma chance de ter mais assistências se os seus companheiros tivessem aproveitado, que o Santiago Rodrigues consiga se adaptar, que tenha mais minutos na equipe, que o Matheus Martins seja mais efetivo, que o Marlon Freitas passe a jogar aquilo que a gente espera dele. Tem muita coisa que precisa evoluir, a nível coletivo e a nível individual. E isso para mim está muito claro. Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Daqui a pouco eu vou estar de volta na hora do almoço ali, com a nossa resenha. Então espero, claro, que você esteja por aqui. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!